E aí a gente já inicia. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Te damos graças, Senhor, também por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. E que o Senhor possa abençoar, nos guardar e abrir os nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra e um pouquinho mais da Tua criação. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, Marco Antônio, fique à vontade, se apresente, fique à vontade. E aí, pessoal, boa noite. Para me apresentar, né? Não sou ninguém, né? Bom, o Alexandre, quando ele me convidou, eu até disse a ele, poxa, eu vou ficar intimidado lá, né? Os físicos lá. Que a minha formação é de filosofia, né? Fiz a graduação em filosofia na Universidade Federal de Alagoas e o mestrado em filosofia lá na UNB. Aí a minha área de estudos é filosofia da religião. E aí dentro da filosofia da religião eu tive esse interesse de estudar filosofia do tempo. Inclusive até eu pensei até em dar um contexto assim de como eu fui chegando aí, né? É que na graduação eu ainda tenho, né, interesse, né, em questões de livre-arbítrio, presciência, onisciência. Então, eu estudei um pouco sobre isso. Só que aí eu vi que para a gente ter assim umas soluções, né, para esse problema, né, presciência de Deus, se contradiz o livre-arbítrio e tal, dependia de como a gente entendia a relação de Deus com o tempo, né? Se Deus é temporal, atemporal, né? E pelo menos até onde eu vi, né? Vocês disseram que estudaram sobre tempo na Bíblia também, não foi? Você disse aí, Alexandre? Isso, a gente viu só um pouquinho, né, naquela parte mais inicial de Gênesis, Cronos, um pouquinho de Kairos, só essa questão um pouquinho mais bíblica ali de Gênesis. Uhum. Pronto, aí, no caso, no que diz respeito a Deus, né, a Bíblia fala que Deus é eterno, né, isso é certo, né, todo cristão concorda que Deus não teve início e não terá fim, mas a partir daí, né, já não é tão, não tem uma posição tão específica, digamos assim, né, se Deus é temporal ou atemporal, não está claro na Bíblia isso. Então, eu disse, não, então vou pesquisar mais sobre isso, né. Até no começo, eu tinha muito a perspectiva de Deus como sendo atemporal. Aí, à medida que eu fui pesquisando, estudando mais, eu fui mudando um pouco de ideia. E assim, uma coisa interessante, né, que eu descobri, que a relação de Deus com o tempo influencia muitas outras questões, né? Não só essa questão da presciência e do livre-arbítrio, mas questões como onisciência, imutabilidade, problema do mal, a interação de Deus com os seres humanos e questões ligadas à criação, né, do universo. Acho que até também de muito interesse aí da física, né? Uhum. Então, uma coisa interessante que eu vi, né, que tem um autor que ele diz que a divisão mais significativa do teísmo reside nos diferentes entendimentos sobre a eternidade de Deus. Eu fui descobrindo que, como o pessoal diz, né, que o buraco é mais embaixo, né, tem muita coisa aí. E o Alexandre até falou um pouco, né, uma das questões que influencia é a natureza do tempo, né, o que é o tempo, né. Talvez você já tenha até visto sobre isso aí, né, mas eu trouxe até
eu tô com um trecho aqui do Agostinho, né, das Confissões, né? Ele fala, né? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se quiser explicá-lo a quem me fizer a pergunta, já não sei. Aí assim, né? Que é realmente uma coisa estranha, né? O tempo assim. Parece, quer dizer, não é estranho e ao mesmo tempo é. O tempo é quântico. Não, você parece uma coisa simples, né? Que a gente lida no dia a dia, né? O tempo, a gente fala do tempo o tempo todo. Aí, mas quando a gente vai realmente querer saber o que é, né? Aí complica. Bom, então, aí se a eternidade de Deus reflete a relação de Deus com o tempo, né? Para a gente entender a eternidade, a gente tem que ter pelo menos uma mínima ideia do que é o tempo, né? Natureza do tempo e quais as conclusões que a gente pode extrair dessa natureza. Tem um autor, Ryan Mullins, ele comenta assim, que não faz sentido perguntar qual o relacionamento de Deus com X se não se tem uma pista do que X de fato é. E a resposta vai ser diferente a partir do que é esse X. Aí, o Alexandre comentou aí um pouco sobre diferentes tipos de tempo, né? Um tempo metafísico, físico, né? Aí eu trouxe aqui uns 4 tipos de tempo diferentes, só pra gente ter uma ideia do que eu tô tentando falar. O Alexandre mencionou, acho que o tempo físico, né? Que poderia dizer assim, o tempo dos nossos relógios, né? Sobre o qual as teorias físicas tratam, né? Aí tem quem faça também a divisão com o tempo cósmico, que seria o padrão de tempo pelo qual todos os eventos no universo podem ser localizados e medidos. Só que aí já vem uma controvérsia, né? Que acredito que na teoria especial da relatividade não existe esse tempo cósmico, né? Uhum. Mas se ele existir, é isso aí. E tem o tempo pessoal ou psicológico, que seria realmente a nossa noção de passagem do tempo, né? Que às vezes a gente tem essa noção, puxa, o tempo passou rápido, né? Ou então você tá lá no trânsito, né? E parece que não passa. Então, aí esse tempo psicológico aí, né? A gente não vai tratar porque é mais subjetivo, né? Não tem como a gente avaliar assim. Bom, e teria o tempo metafísico, né? Que ele seria a sucessão de momentos ou eventos pelos quais objetos concretos persistem. Seriam esses objetos concretos, né? Seriam objetos que teriam poder causal, né? Diferente de objetos abstratos que não causam nada, objetos concretos possuem esse poder causal, né? Não precisa ser necessariamente físico, né? Pode ser mental, por exemplo. E se Deus experimentar sucessão, esse tempo metafísico seria equivalente ao tempo de Deus. E todos os tempos teriam esse tempo metafísico como base, né? Esse tempo metafísico seria básico a todos os tempos. Eu não sei se estou falando rápido ou devagar, se estou muita coisa ou pouca coisa. Estou tentando ser rápido e aí geralmente como vocês fazem, você realmente vai falando
comentando ao longo da fala ou deixa só pro final? Não, pode continuar. O que você preparou, pode passar tudo pra gente aqui, e aí no final, quando você concluir, a gente tira dúvida, conversa e tudo mais. Então você pode ficar à vontade de apresentar o que você tiver de apresentar. A gente se vira aqui, vai fazer uma listinha de dúvidas. Eu já tenho uma listinha aqui já, só nesses 5 minutos. Tá bom. Bom, então, voltando à natureza do tempo, né? O que seria, alguns filósofos, eles elaboraram teorias do tempo, né? Que seriam formas de buscar explicar de uma forma clara e mais completa possível o conceito de tempo, né, e a natureza do tempo. Em 1908, teve um cara, John McTaggart, que ele escreveu um artigo, The Unreality of Time, né? A irrealidade do tempo. E nesse artigo ele distinguiu duas formas de entender o tempo, a série A e a série B. Na série A, os objetos no tempo, digamos assim, não teriam uma posição fixa. Um objeto seria objeto ou evento, melhor dizendo evento. Por exemplo, um evento pode ser futuro, ele vai se tornar presente e depois passado. Essa seria a série A. Objetos, eles mudam de posição, eventos mudam de posição no tempo. Já a série B seria os eventos teriam posições fixas no tempo. Um evento, ele não passa de futuro, presente e passado. Ele simplesmente está lá naquele tempo. E há eventos que vêm antes ou depois, ou que são simultâneos, mas a posição daquele evento é fixa. Acho que vai dar, se tiver ruim para entender, vai melhorar mais para frente. Então, aí o John McTaggart, para ele o tempo exigiria mudança. Como na série B as posições dos eventos são físicas e não há mudança, para ele a série B seria insuficiente para realmente haver tempo. E a série A, para ele, tem mudança, mas seria contraditória. Então a conclusão do McTaggart é que o tempo não é real. Mas apesar dessa conclusão dele de que o tempo não é real não ter sido tão popularizada, o artigo dele serviu de base para as principais teorias do tempo na filosofia atual. E por quê? Alguns teóricos consideraram a série A como fundamental para o tempo e outros a série B como fundamental para o tempo, se dividindo então em teoria A, ou teoria dinâmica do tempo, e teoria B, que seria a teoria estática do tempo. E qual seria a diferença fundamental, né, entre essas teorias? Seria o entendimento do que é o tempo presente. Para teoria B, não existe um presente privilegiado. Todos os tempos são reais e o tempo não flui. Vou ver se eu consigo... Será que eu consigo apresentar aqui Colocar uma imagem? Coloca, dá. Apresentar. Acho que tá já, né? Isso, tá no celular. Tá vendo? Isso. Teoria B do tempo. Pronto, isso.
teoria B do tempo. Seria essa linha aí, seria a ideia de que em toda essa linha do tempo, digamos aí, ela é real. Por exemplo, digamos que a gente esteja no meio dessa linha aí. Mais para trás, sei lá, Segunda Guerra Mundial, tá um pouquinho mais para trás, e o que vai acontecer, sei lá, 2300 está um pouquinho mais para frente. Mas para a teoria B do tempo, tanto a Segunda Guerra Mundial quanto o que está acontecendo lá em 2300, ambos são reais, não tem diferença de realidade. Então, a gente está em 2021, seria uma questão de... Não é que a gente está no tempo presente, a gente simplesmente está nesse tempo e que para a gente parece o presente, né? Mas o tempo presente seria algo simplesmente psicológico, né? Não teria um tempo presente objetivo, né? Não teria um tempo objetivo presente. Então, a teoria B do tempo, ela implica essa, digamos assim, ontologia, né? De que todos os tempos são reais, que é conhecido, essa perspectiva é conhecida como eternalismo ou eternismo. Então, esse seria um resumo da teoria B do tempo. Já a teoria A tem mais de uma vertente, né? Mas qual seria o básico da teoria A? Há um aspecto privilegiado no tempo que a gente considera presente. O presente realmente existe, é objetivo. E esse tempo presente, ele muda, né? Ele não é fixo, ele muda. Agora nós estamos conversando é o presente, mas daqui a pouco se torna passado, né? Então, o básico da teoria A é isso. Mas a teoria A pode ser combinada com ontologias diferentes, né? Ideias sobre o ser, né? Sobre a realidade diferentes. A primeira delas que eu coloquei aqui é o presentismo. A diferença entre a linha do tempo da teoria B, né? Ela não está tracejada, né? Indicando que no presentismo, essa linha tracejada, né? Não existe o futuro e nem passado, só existe o presente. Então, o presentismo é essa perspectiva de que o tempo presente ele está constantemente trazendo coisas à existência e deixando coisas coisas deixando de existir. Isso é uma versão da teoria A, o presentismo. Uma segunda versão da teoria A é de que é o bloco crescente, né? É de que o futuro não existe, e existe o presente e o passado. Como que a realidade vai aumentando à medida que o tempo passa. O passado vai se acumulando, e bom, é isso. E uma terceira perspectiva é o holofote em movimento, que, semelhante à teoria B, futuro e passado existem, mas a diferença é que o presente é objetivo. O presente é objetivo. É como passar numa rua de carro com o holofote apontando para cada casa de uma vez, né? As casas já estão ali, mas estão sendo iluminadas uma a uma. Essas seriam basicamente as teorias do tempo, né? Existem mais versões da teoria A, mas acho que as principais são essas.
Desligou aqui a câmera. Ó. Aí, na minha perspectiva, né, eu considero dessas teorias a melhor delas o presentismo. Assim, né, não sei se o Alexandre comentou, mas na minha dissertação de mestrado, né, teve um capítulo só sobre isso, né, tentando defender o presentismo, né, e tentando responder algumas críticas. Aí, como a gente não tem todo o tempo aqui, aí eu tentei trazer um pouco, né, de por que eu acho o presentismo a melhor teoria, né? Uma das razões seria que ela se adequa melhor à nossa intuição, né? Ao senso comum, digamos assim. Não só porque seria o mais simples, né? Mas porque seria o mais adequado ao que seria mais autoevidente, né? Que sim, parece se encaixar com a nossa experiência. Por exemplo, se a teoria do holofote em movimento, por exemplo, fosse verdadeira, passado, presente e futuro existissem, mas o presente fosse objetivo, né? A gente ficaria sem saber, não teria certeza de se a gente estaria realmente no presente, né? Porque o que é que diz para, sei lá, as pessoas do tempo de Jesus, se elas existem, né? Como essas teorias, as outras teorias afirmam, né? Se elas existem naquele tempo, né? Elas, na perspectiva delas, elas estão lá no tempo presente, né? E não nós. Da mesma forma, né? Porque nós acreditaríamos que nós estamos no tempo presente, se os outros tempos existem também, né? A gente ficaria num ceticismo, né? A gente não teria como saber. Uma outra coisa assim, um pouco engraçada, né? É que se a gente está com a dor de cabeça, foi um filósofo que deu esse exemplo, né? A Prior, né? Que se a gente está com a dor de cabeça e a dor de cabeça passou e a gente diz, graças a Deus que acabou. Mas se o tempo passado é real, né? A dor de cabeça realmente não passou, né? Ela tá lá naquele tempo, né? A gente tá passando a dor de cabeça naquele tempo passado lá. E então faria sentido agradecer a Deus pela dor de cabeça que passou, porque parece que ela realmente não passou, né? Ela ainda continua lá na nossa cabeça no tempo passado. Bom, além de outras críticas, né, a teoria do presentismo, né, coloquei lá, mas é muita coisa, não dá pra gente passar tanto assim, a não ser que sobre tempo e vocês ainda quiserem ouvir. Eu gostaria só de destacar, né, uma das principais objeções que tem mais a ver com a física, né, que é a objeção relacionada à teoria especial da relatividade. E vocês corrijam se eu estiver errado, né, mas eu escrevi aqui que algumas consequências, né, da teoria é que o tempo não flui igualmente para todos, mas depende da velocidade com que cada indivíduo se move. A distância e o tempo entre dois eventos pode variar de observador para observador, e a simultaneidade entre dois eventos pode variar de observador para observador. Então,
o presentismo ele se vê em uma difícil posição, né? Porque como é que tem um presente objetivo, né? E há essa relativização da simultaneidade, né? Então, tem duas opções. Ou negar que o presentismo seja incompatível com a teoria especial da relatividade, ou negar que a teoria especial da relatividade seja uma das melhores teorias físicas que temos. Antes de passar um pouco assim para a resposta em si, né? Tem uma observação interessante, né? Que o William Lane Craig, né? Ele no artigo ele fala um pouco de Newton ser um pouco injustiçado, né? Porque ele, segundo ele não é devidamente entendido na distinção que ele faz entre tempo absoluto e medidas relativas do tempo. Aí o Craig vai dizer que para fazer justiça ao Newton, a gente precisa reconhecer que Newton entendia o tempo absoluto como o tempo de Deus, uma vez que ele entendia Deus como sendo temporal. E o tempo absoluto de Deus existe independentemente de quaisquer medidas imprecisas do tempo físico que a gente possa obter. Então, com essa distinção, a teoria especial da relatividade ela corrige o conceito de tempo físico de Newton, mas não seu conceito de tempo absoluto. Aí, ainda continuando no raciocínio do Craig, né, ele vai dizer que o Einstein, na juventude dele, ele foi muito influenciado por Ernst Mach. E nisso, numa perspectiva positivista e verificacionista, né, de que cada afirmação, juízo deveria ter um significado físico. Então, a distinção que Newton fazia entre tempo e as medidas sensíveis é abolida, né? Não existe mais essa distinção. E fica tido como certo de que todos os nossos juízos, todas as nossas afirmações sobre o tempo têm que ter um significado físico, né? Devem ter cumpre um papel físico, né? E acho que vocês devem concordar também, né, que a física não explica todas as coisas, né? Tem o filósofo Richard Swinburne, ele até comenta assim, né? Coisas que a física não poderia explicar, né? Porque existe um universo e porque as leis mais gerais da natureza são como são. Porque todo número par é a soma de dois números primos, porque o teorema das 4 cores se sustenta, porque a honestidade é uma coisa boa. Então, a física não precisaria ser a única fonte de conhecimento sobre o tempo. Então, dito isso, né, achei interessante fazer essa observação, né? Então, voltando para as opções que o presentista tem diante da teoria especial da relatividade. A primeira opção seria negar que o presentismo seja incompatível com a teoria especial da relatividade. Mas ia ser um pouco doido, né? Vou ler aqui a citação do que poderia ser, né, conciliar o presentismo com a teoria, né? Manter que o que é presente é relativo ao quadro de referência, por exemplo, aquele no qual estamos agora, a perspectiva pela qual registramos os eventos no espaço-tempo existe, e assim todos os eventos, tal que a luz a partir deles atinja o nosso quadro de referência agora. Então, pelo que eu entendi, né, assim, e o presente existiria, mas muita coisa se encaixaria nesse presente, né, muitos tempos, digamos, físicos se encaixaria no que seria esse presente. Então, não sei se ia dar muito certo. Quem sabe dê, né?
a segunda opção seria negar, né, que a teoria especial da relatividade seja uma das melhores teorias físicas que temos. E até pesquisando sobre isso, eu vi que muita gente busca essa opção mesmo. Então, assim, uma das opções que são apresentadas seria, em vez da teoria de Einstein, né, adotar a teoria de Lorentz, que até onde eu vi, né, vocês entendem mais do que eu, né, até onde eu vi dizia que ela consegue fazer as mesmas previsões da teoria de Einstein e manter a noção de simultaneidade absoluta. Eu não lembro agora, mas tinha só uma diferençazinha que falava, né, que eu não lembro, não vou lembrar agora, mas pelo que eu vi, dizia que seria uma opção também. Aí, inclusive o William Lane Craig, ele desenvolve uma teoria própria, pelo que eu entendi. Ele chama de uma perspectiva neo-lorentziana. Ele adapta, né, a teoria de Lorentz e ele tenta apontar que a teoria geral da relatividade admitiria a existência de um tempo cósmico. Isso aí é vocês que podem explicar melhor do que eu. Bom, então, tendo essas ideias sobre essas principais teorias do tempo, né, a gente pode poderia partir para a segunda parte, né, que seria a relação de Deus com o tempo, né, e assim refletir os argumentos prós e contras sobre Deus ser temporal e sobre Deus ser atemporal, que aí eu achei melhor deixar para segundo momento. Então, para esse primeiro momento seria isso mesmo. Essas teorias iam refletir um pouco. Aí, pronto, era isso aí. Beleza, tranquilo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Tá, beleza, agora tá certo. Tem bastante coisa aí na realidade, né? Tem bastante coisa. Bom, antes da gente começar tirando dúvida, o pessoal comentando alguma coisa. Peraí, deixa eu só ajustar isso aqui. Ok, pronto. Antes da gente começar, vamos só tirar já que não tem como tirar foto com todo mundo, a gente tira um print com todo mundo, com a carinha de todo mundo. Pode ser? Quem que faltar aí? O menino, acho que ele acabou saindo, o Douglas. Carolina e Wagner, se vocês quiserem e puderem abrir as câmeras aí pra gente tirar um print com todo mundo, pra gente guardar esse registro. Cadê? Tá aqui. E acho que o professor Wagner ele sempre tá com criança por perto, então ele deve estar carregando um e colocando o outro no fogo, colocando comida no fogo, não criança no fogo, né? Deixa. Olha lá, sorria, não tem como arrumar cabelo, passar maquiagem, já era. Aí, deixa eu acertar aqui. Pronto, prontinho então. Bom, senhores, então é isso. Eu vou começar, enquanto não sei se vocês estão tímidos ou não, eu vou começar porque vamos dizer assim, aonde está o maior travamento, já tem alguns anos inclusive, é meu, então eu vou começar de novo, começar com uma questão, na verdade é uma questão bem mais simples, né? Que você falou, Marco, a questão da divisão, daquela separação entre o tempo metafísico, que seria uma espécie, se eu entendi direito, seria uma espécie de um tempo absoluto do ponto de vista de Deus, né? Tranquilo, Wagner, sem problema. Eu sabia, né? Ou tá colocando no fogo ou tá dando banho no mundo. Então pronto, já tá resolvido. Você estava falando que tinha o tempo metafísico, que seria, antes de você, no próximo encontro, acho que você vai definir direito aí, mas
vamos definir com uma palavra aqui, seria o tempo de Deus, ou seja, um tempo absoluto de Deus, onde vai englobar tudo, tempo de Deus e mais o nosso tempo físico, então esse seria o tempo metafísico. E aí tem um tempo, o tempo da relatividade especial, que ele deveria ser fixo, né? Na realidade, se ele é fixo, então tá mais com o que a gente conhece como se fosse como o tempo newtoniano, né? Que é o tempo absoluto. A diferença entre os dois... Seria o cósmico esse, no caso. Esse seria o cósmico. Então a diferença entre eles seria o fator ter ou não ter Deus. Seria isso? Não, acho que o cósmico, no caso, seria... Não deixaria de ser físico, né? Mas aí seria uma questão mais da física mesmo, né? Então ele seria um tempo físico, né? Se existiria esse tempo cósmico ou não, né? Alguns dizem que sim, outros que não. Já o metafísico seria independente, né? Do tempo físico, né? Mesmo que não existisse universo, se Deus for temporal, esse tempo existiria. Então depende se Deus é temporal ou não para esse tempo metafísico existir, seria isso? Assim, se Deus for temporal, né, Deus estaria nesse... Deus, digamos, viveria ou estaria nesse tempo, né? Nesse tempo metafísico. E o tempo cósmico seria uma subparte desse tempo metafísico? Ou não? Ele é completamente independente? Não, assim, eu acho que... Não sei se poderia dizer como uma subparte, né? Mas, como eu disse que todos os outros tempos teriam esse tempo metafísico como uma base, né? Seriam... Não sei se posso dizer dentro desse tempo, né? Ou como base dele. Tá. Tá. Tranquilo. Não, por enquanto era essa questão. Depois eu vou ter que reler a tua dissertação de novo. Depois eu peguei o link aqui, aí eu mando pro... Aliás, deixa eu pegar aqui logo. Eu tô com o link aqui, aí depois vocês deem uma olhada, até para vocês darem ver um pouco mais de detalhe, e aí já na próxima reunião aí vocês podem tirar até mais dúvidas aí, tá? Eu esqueci de ter mandado antes, mas eu acabei completamente esquecendo. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? A gente ainda tem bastante tempo, não necessariamente o cósmico, tá? Mas a gente tem bastante tempo ainda. Vai lá, Lucas. Eu tenho uma dúvida. Eu tava aqui pensando, né? Se eu não me engano, a teoria B do tempo é que fala que o tempo futuro é tanto uma realidade quanto o tempo passado, né? Tudo é a mesma coisa, no fim das contas. O presente é só uma questão de perspectiva, né? Será que isso não abriria portas para um determinismo meio estranho, assim? Tipo, não sei como tentar explicar melhor, mas eu acho que, por exemplo, se o futuro é uma realidade, logo, tanto como o passado, então a gente poderia determinar o futuro da mesma forma que a gente determina o passado. Uma coisa assim, não sei se vocês estão me entendendo. Tipo uma coisa calvinista. Colocando em termos teológicos, um calvinismo. Sim, não, mas sim. Tem alguns filósofos que comentam, né, que o tempo, né, essa passagem do tempo seria algo essencial para a autonomia, né, para a liberdade, né, porque a autonomia seria algo que você tem determinadas opções e você escolhe uma opção e passa o tempo e aquela opção que você escolheu, né? Ela é realizada, né? E se fecha, digamos assim, o tempo para as outras, né? Que você não escolheu, né? E na teoria B, né? Realmente o que está lá já é o que está lá, né?
Assim, né? Eu penso que pode ter formas de tentar responder, né, essa objeção de implicar determinismo, né? Talvez, talvez numa perspectiva molinista, não tenho certeza, mas eu também penso que pode sim implicar num determinismo mesmo. Eu tava pensando justamente na questão do molinismo mesmo. O molinismo é o que se encaixaria melhor aí, que aí você tem escolha em cima de um negócio determinado. Cara, é muito louco. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de molinismo. Eu tô começando a ler agora, uma coisinha e outra. Ainda Sim. tô. Se não conhecer, posso ver se eu tento resumir o molinismo. Oh, se puder, por favor, que inclusive vai resumir até pra mim, que eu não sei direito ainda. Ainda tô lendo ainda, então resolve até pra mim. O molinismo, né, ele vem de Luís de Molina, né, um teólogo aí. Então, ele, o, ele propõe o que é conhecido como conhecimento médio, né? Que Deus, ele tem o conhecimento da natureza de todas as coisas e ele tem o conhecimento de todas as coisas que ele cria, né? Então, conhecimento médio seria, juntando esses dois conhecimentos, né, um terceiro tipo de conhecimento em que ele saberia como cada coisa aconteceria se ele colocasse todas as coisas em determinadas circunstâncias. Por exemplo, Deus sabe que se o Alexandre fosse para o UNB de carro num dia de chuva, ele ia usar determinado sapato. Então, outro exemplo seria que em Pedro, pronto, é a negação de Pedro, né? Pedro negou Jesus. Existiria um mundo possível em que Pedro, nas mesmas circunstâncias que ele estava, ele poderia afirmar ao invés de negar Jesus. Mas como Deus colocou as coisas de determinado modo, naquelas circunstâncias, ainda que fosse, digamos assim, possível, não seria, tem outra palavrinha, mas vou dizer assim, executável, não seria um mundo que poderia ser real, porque Pedro, sendo livre, colocado naquelas circunstâncias exatamente, ele tomaria aquela escolha. Então, talvez o molinismo fosse uma alternativa para tentar se livrar do determinismo na teoria B, né? Talvez. Eu teria mais uma dúvida. E eu reparei bastante ali na teoria do bloco crescente, né? Que eu acho que tipo, eu queria ter uma dúvida, assim, eu não sou físico, nem comecei minha graduação ainda, né? Então eu sou meio leigo. Mas eu queria pedir a respeito se o bloco crescente é o que mais se aproxima do modelo físico, que é o, enfim, que fala que que a entropia aponta para a seta do T, determina a seta do tempo e tal. A entropia determina a seta do tempo? Eu não sei, eu sou leigo. Então, eu também tô perguntando, eu também não sei. Esse é o ponto. Eu vi uma vez algo, acho que do Stephen Hawking, né? O Hawking que defendia isso. Que ele falava que quando desse bem crunch, as coisas, o tempo ia começar a voltar para trás, né? Uma coisa assim. A entropia ia ser negativa. Ô, Hawking que deu trabalho pra gente. Jesus, amado. Então, também não sou físico, né? Mas
pelo que eu li um pouco assim, principal, eu li não li o livro todo, eu confesso, né? Mas pelo que eu estava lendo um livro do Paul Davis, O Enigma do Tempo, pelo que eu li do livro e tentando comparar com as teorias do tempo, parece que a teoria B seria mais compatível com a física atual, né? Aceitando a teoria especial da relatividade e tal. Parece que a teoria B seria a que mais se encaixaria. Pelo menos foi o que eu tenho, comparando, eu entendi. Achei esse livro aqui, depois eu vou mandar lá pro pessoal lá no grupo. Enigma do Tempo, Revolução Iniciada por Einstein, Paul Davis. É que eu achei que ele se aproximaria desse modelo, porque, bom, o bloco crescente basicamente diz que o tempo passa porque as coisas mudam, né? E, não sei, o conceito de entropia é que a entropia vai sempre aumentando e isso é pelo tempo, não sei. Uai, ela pode continuar constante, né? Mas mesmo Verdade. mesmo na teoria B, né? Todas as coisas sendo reais, se mantém uma direção do tempo também, né? Porque não é, não é passado e presente, mas é antes e depois, né? Permanece uma direção, né? Agora que eu tô vendo aqui, o professor Wagner queria fazer uma colocação, pode colocar aí. Agora que eu via, eu não tinha visto antes. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Eu vou já dar banho na outra? segunda, que eu tenho visto. Entre um banho de um e outro, deu uma passadinha aqui rápida. Porque geralmente eu fico pela casa com o fone Bluetooth, eu fico longe. Tudo bom, né, Marquinho? Muito, muito boa sua apresentação, Marquinho. Marquinho é nota 10. Ele foi um dos líderes do grupo de apologética da gente aqui, na época que ele fazia a graduação aqui na UFAL. É alguém que a gente tem muito carinho por ele. Só fazer uma ponderação rápida, Marquinhos, sobre a questão do ponto de vista da física, e aí depois os físicos, o Alexandre e os outros podem acrescentar aí algumas coisas também, se concordam ou não com o que eu vou comentar, né? A primeira coisa sobre essa questão do tempo, Marquinhos, é um negócio que na física dá, pelo menos na minha cabeça, dá nó, né? Na física tem algumas coisas assim que a gente aceita porque os experimentos mostram que é assim, mas que a gente não entende bem, né? O fóton é uma dessas coisas, assim, você pega esses professores titulares top, pede para ele definir o que é o fóton e você vai notar que de 20 vai ter pau ali, um vai dizer que é de um jeito, outro vai dizer que é de outro, e o tempo é a mesma coisa, cara, é um negócio assim que foge do nosso senso comum, né? Esse é o grande problema. Sempre que eu dou aula assim para os alunos sobre física moderna, eu